A coisa mais importante que faço neste mundo é orar. Comecei meu ministério em oração e continuei ao longo dos anos, sabendo o valor da oração para o meu ministério. O valor da oração para as pessoas por quem oro. E hoje, a pedido de muitos de meus amigos, vou compartilhar alguns dos pensamentos que Deus me deu sobre a oração e sobre orar continuamente. Esta é uma frase que usamos em nosso ministério, orar continuamente. Isso significa orar apesar de todas as dúvidas, de toda descrença e alcançar um estado de segurança. Um estado de saber que, de alguma forma, Deus responderá à nossa oração. Vamos falar sobre a postura da oração, a atitude mental da oração, a determinação na oração. E alcançar um estado de conhecimento para onde temos uma resposta sim ou não. Eu sei que estou fazendo declarações concretas, estou traçando uma linha nítida aqui hoje, e algumas pessoas que não passaram muito tempo em oração podem se perguntar exatamente o que quero dizer e se podemos chegar a um ponto na oração que possamos definir com tanta precisão seus objetivos. Agora ouça esta escritura que estou lendo no meu Novo Testamento hoje. Do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confesse suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Que Deus abençoe a leitura e a audição de sua santa palavra. Em 1947... tive uma experiência de oração muito desesperada, mas gloriosa. Cheguei a um ponto em minha vida em que sabia que Deus estava lidando com minha alma e que eu deveria me lançar no ministério de libertação. Naturalmente, eu não sabia como fazer isso. Sou apenas um ser humano e sabia que teria que receber uma orientação de Deus, uma orientação muito clara e implícita de Deus, e me lembro de como houve uma ocasião em que entrei no estudo, tranquei a porta atrás de mim e literalmente caí de cara no chão. Lá passei muito tempo em oração até saber. Senti dentro de mim um estado de conhecimento e segurança de que Deus me guiaria, Deus me daria este ministério, que eu seria capaz de impor minhas mãos sobre os enfermos para a cura de seus corpos, que Deus me ungiria para pregar o evangelho de seu Filho, Jesus Cristo, com seus sinais maravilhosos seguindo. Sim, ainda estou estudando a oração, buscando maneiras e meios de orar melhor, porque sei o quão maravilhoso é a oração. Como a oração tem sido respondida de tempos em tempos em minha vida e tenho visto as obras gloriosas de Deus. E acho uma das coisas mais importantes na oração, especialmente na oração, para alcançar um estado de conhecimento, é encontrar a postura mais adequada para suas orações. Na Bíblia, diferentes homens oraram com diferentes posturas. Somos informados de como Cristo muitas vezes se ajoelhava no chão. Paulo fala de como ele dobrou os joelhos. Daniel, o grande profeta de Deus, uma vez caiu de bruços e ficou deitado no chão por muitas horas. Mas uma das maneiras mais interessantes de orar é a maneira como Elias orou. Ele orou sentado com a cabeça entre os joelhos e muitos de nós acreditávamos que isso era para ajudá-lo a excluir todas as imagens e sons. Você sabe que respondemos a todas as coisas ao nosso redor. É fácil ficar perturbado e desconcentrado quando oramos? Nesta era de barulho e de várias coisas acontecendo ao nosso redor, imagens e sons, nem sempre é fácil nos concentrar. E sabemos que essa é uma das coisas mais importantes a fazer na oração, e é colocar nossas mentes nisso. Agora Elias colocou a cabeça entre os joelhos, suponho para que ele não pudesse ouvir tão bem essas coisas externas ou vê-las passando diante de seus olhos, para que ele pudesse ouvir e ver, para que pudesse se concentrar no Senhor. É Deus quem é o fim de nossas orações. É o seu nome que invocamos. É seu poder que buscamos. E quando oramos, devemos fazer como Cristo disse, entrar em nossos quartos e fechar a porta.
Isso pode não significar literalmente, mas significa mental e espiritualmente. Devemos excluir de nossos ouvidos, olhos e mentes as coisas que desviariam nossa atenção. O importante na oração também é ter a atitude mental correta. Repudiar mentalmente nossas fraquezas, nossos erros e começar a orar com confissão. Com uma oração por perdão, nossa atitude mental deve ser tal que invocarmos a Deus, confessemos nossos erros ou as coisas que sabemos que contribuem para a nossa fraqueza espiritual. A Bíblia diz: confessem suas falhas uns aos outros. Orem com confissão, orem com humildade. Posso ter contado a você a história do médico e do advogado que se converteram a Cristo? O médico se converteu em questão de minutos, mas foram necessárias várias horas de oração agonizante para que o advogado nascesse de novo. Então, quando tudo acabou, o advogado disse ao médico: bem, doutor, por que você se converteu tão fácil e rapidamente? Quando demorei tanto tempo? Bem, o médico disse: advogado, eu me declaro culpado. Você defende o seu caso. Eu acho que há muito nisso. Deus busca aqueles de espírito humilde e contrito. Temos que nos rebaixar humildemente diante de Deus. Às vezes, ajoelhamos-nos ou caímos, mas acho que é mais do que isso. Acho que mentalmente e espiritualmente devemos nos subordinar, devemos nos submeter a Deus e ser humildes. Um homem disse: sou humilde e orgulhoso disso. Bem, sabemos que ele não era humilde. Humildade é algo que você mesmo não admite. Você não sai por aí dizendo o quão humilde você é, mas é uma mansidão, uma submissão a Deus, uma disposição de seguir os caminhos de Deus e de confessar as coisas que estão erradas em nossas vidas. Depois, há aquela determinação de oração que é tão importante hoje. Você se lembra de Jacó, o homem cujo nome foi mudado para Israel, que se tornou o pai da nação hebraica? Este homem veio a Deus. Ele era um homem bastante arrogante, um homem que buscava seu próprio caminho. Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro. Ele realmente não era verdade. Sua integridade era muito pequena. Este homem precisava de uma mudança. Ele enfrentou Deus em oração, como você e eu fazemos hoje. E naquela noite, enquanto ele estava orando, um anjo veio até ele. Jacó estendeu a mão e segurou o anjo, pois foi nessa época que Jacó começou a perceber o quão importante era mudar sua vida e sua natureza. Esta é uma das coisas mais importantes na oração, isto é, uma compreensão de que não somos o que deveríamos ser, que precisamos da ajuda de Deus e então uma determinação de que acreditaremos e permaneceremos em oração até que Deus alcance, estenda a mão e nos ajude. Então Jacó segurou o anjo e ele o segurou com um aperto mortal. À medida que a manhã se aproximava, o anjo disse a Jacó: liberte-me. Jacó gritou: não te soltarei até que me abençoe. Quero ser abençoado. E ele aguentou. Você sabia que o anjo teve que tocar seu quadril e deslocá-lo antes que Jacó o soltasse? E depois disso, Jacó mancou acentuadamente. Esta foi uma evidência de que Deus o tocou e seu nome foi mudado de Jacó, o suplantador, para Israel, que significa príncipe, um homem que prevaleceu com Deus. Chega um momento em que temos que fazer isso. Não podemos desistir. Você se lembra quando Paulo, o grande apóstolo, tinha um espinho na carne e orou a Deus 3 vezes para que ele fosse tirado dele, e Deus disse: não. Mas minha graça é maior do que esse espinho. Paulo, eu lhe darei grande força e grande poder. E ele o fez. Deus lhe deu uma resposta. A resposta foi não. Mas a resposta não geralmente é melhor para nós do que a resposta sim.
Veja, quando Deus responde sim, isso é uma resposta. Quando Deus responde não, isso é uma resposta. E o que você deve ter em mente e eu devo ter em mente é a resposta. A resposta como Deus deseja que a tenhamos. Muitas vezes Deus me repreendeu para que eu parasse de exigir algo que não deveria ter. Quando Deus me dava a impressão de que sua resposta era não, eu gritava novamente. Mas não estava certo, porque fiquei muito feliz mais tarde por Deus ter feito da maneira que ele fez, porque seu não é melhor do que meu sim, e seu não também é uma resposta, assim como seu sim é porque ele sabe o que é melhor para nós. Mas o verdadeiro objetivo da oração é chegar perto de Deus e fazer com que Deus se aproxime de nós e ver o funcionamento de Deus em nosso favor, dia após dia. Então eu digo a você, ore. Ore e ore até o fim. Ore até ter certeza.